E aí, pessoal, o jogo em Erechim ganhou um aspecto muito importante. A análise de dois jogadores em especial merecem muito a nossa consideração. E claro, sem Renato, que ficará observando de Porto Alegre. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, mais uma vez, um convite para vocês. Porque no dia 17, em Erechim, eu e Fabiano Baldasso estaremos lá para um bate-papo num evento organizado pela Golden Brasil, empresa que cuida do mercado de minérios, contratos de minérios. Então, muito interessante para a região de Erechim, para Erechim, dia 17 de março à noite, estaremos eu e Baldasso num bate-papo frente a frente, para a gente discutir o Grenal, comunicação, enfim, muitas situações legais da gente conversar. Gente, o técnico Renato Portaluppi não viaja para Erechim. Ele vai ficar treinando o time titular aqui e vai mandar um dos seus assistentes, pelo menos essa é a notícia que circula forte, junto, claro, a toda a organização aí do Grêmio e tal, e também aos setoristas que acompanham o Tricolor. Crítica? Claro que não. Faz parte da preparação do Grêmio. O Grêmio que fez uma opção por, nesse jogo, levar grande parte do time reserva e também muitos meninos da base. E esse conteúdo é especialmente para a gente comentar sobre esses jogadores da base, dois em especial. Lembrando que o Grêmio joga na quinta-feira em Porto Alegre pela Copa do Brasil, com o time titular. E esse é o jogo, sim, de foco do Tricolor. Porque tem esse jogo e depois já começam as semifinais e aí não tem mais volta. Então descansa agora, treina. O Renato não vai ao Rio de Janeiro, o Renato vai ficar em Porto Alegre, vai trabalhar com os titulares, vai colocar mais jogadores, mas o olhar de Renato no sábado à tarde estará em Erechim. Quando eu cito dois jogadores, e eu li há pouco uma matéria do Eduardo Gabardo que já fala em um desses nomes. Eu tenho trazido aqui para vocês que o Grêmio está muito preocupado com a relação financeira. Isso tem preocupado muito o Grêmio. E talvez a solução esteja em casa. Em casa. E por isso é que Renato vai dar mais minutos para dois atletas, em especial. Um, Zinho, que foi a matéria que trouxe o Eduardo Gabardo. Eu fui também buscar algumas informações e sim, Zinho pode ser um plano para criar mais uma situação de lado de campo. Tem o Ferreira, poderia ser Zinho esse jogador. Ele teve uma boa amostragem nos jogos do time sub-20 e também, é preciso dizer, naqueles poucos minutos que ele atuou no time principal do Grêmio. Tendência de titular não me parece que começa jogando lá em Erechim, mas vai ser visto. E o outro é Ronald. Porque Ronald é volante e Ronald pode ser o jogador a substituir Thiago Santos e Lucas Silva, que estão em processo de saída do Grêmio. O Grêmio imagina que deveria fazer isso. O Grêmio prepara para fazer isso. O Grêmio trabalha. O Calef deu uma entrevista esses dias dizendo que o Grêmio precisa liberar jogadores e que tem feito um esforço imenso para isso. E aí o que acontece? Liberando os dois, o Grêmio teria que botar mais volantes ali. O Grêmio hoje tem o Darlan, que é reserva, tem o Thiago Santos, que é reserva, tem o Lucas Silva, que é reserva. O Grêmio tem, vamos botar assim, titulares. O Grêmio tem o PP, o Vijaçante e o Carbajo. A primeira opção é um dos dois, porque só jogam dois. Então vamos imaginar que o Vijaçante seja o primeiro reserva, só não quero entrar na discussão do volante em reserva. Só para a gente posicionar. A segunda opção quem é? Thiago Santos. A terceira opção quem é? É Lucas Silva. O Darlan sequer jogou nessa temporada. Sequer jogou. Então tu tem, dentro dessa organização, tu já tem um número ali. Se o Grêmio conseguisse desfazer de Thiago Santos e de Lucas Silva, o Grêmio diminui 1 milhão a folha. E aí pode fazer a opção por trazer o Ronald para o profissional e ele ser também uma das opções aos volantes do Grêmio. O Renato, em princípio, não queria se desvincular de nenhum deles, especialmente do Thiago Santos. Mas, diante
de tudo que está acontecendo internamente, vai ter que acabar fazendo isso. E eu acho que essa é uma relação. Lá para o jogo de Erechim, muitos reservas vão atuar. Mas seria sem lógica tu colocar Thiago Santos e Lucas Silva para abrir o meio-campo em Erechim. Eu acho que chegou a hora do Grêmio posicionar jogadores que precisam de minutos, precisam ser testados, precisam entender. E essa, para mim, é a grande notícia para esse jogo. O fato do Renato não ir, mas ele não vai estar lá, ele não vai ver. Claro que vê. Hoje a análise de desempenho tem tudo. O Renato vai estar aqui e vai estar recebendo relatório de tudo. Quantos segundos caminha, quanto tempo para. Não tem muita lógica, não. O que precisa é muito mais a personalidade, o entendimento de como eles vão. E a gente sabe que o Ronald tem uma personalidade muito forte e o Zinho também. Então, que surjam oportunidades e que a gente tenha no jogo de sábado esse mote, essa linha. Renato de Porto Alegre analisando e dando espaço para 2 jovens jogadores. 2 jovens jogadores. Essa é a grande notícia que me parece surgir desse jogo de sábado. O goleiro, ou o Breno, ou o Grando, não sei se ele vai botar o Felipe, mas acho que não. Aí, no lado direito, tem que dar mais ritmo para o João Pedro. Talvez vá o Fábio também para ganhar mais ritmo. A zaga, Gustavo Martins e Bruno Vini. Na lateral esquerda, não tem lógica botar o Diogo Barbosa, teria que botar o Cuiabano. Aí um meio-campo que pode abrir com um dos dois e o Ronald. Por que não? E aí do meio para frente, sim, tu tem Galdino, tu tem Gustavinho, tu tem Gabriel Silva, tu tem Diego Souza, tu tem Zinho. Como única opção de velocidade. Ainda vai o Pedro Clemente, que é o centroavante, ainda vai o Rubens, que joga pelo lado direito, ainda vai também o Cauã Kelvin, jogadores que fazem parte do time sub-20 que está liderando o Campeonato Brasileiro e que tem nesses meninos a grande esperança. Então eu estou curioso também pela escalação, como que o Renato vai colocar o time, mas gostaria que essas notícias que surgem da Arena sejam totalmente procedentes e que a gente possa ver o teste em cima desses 2 meninos. Se o Grêmio de fato fizer isso, o Grêmio estará dando um passo muito legal aí para equilibrar um pouco a relação categoria de base, profissional e, claro, finanças, que é tão fundamental para a sobrevivência do clube. Acho que o Grêmio faz bem, o Renato faz muito bem e a gente torce para que se confirme. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.